Então, vamos lá, né? A última apresentação hoje, né? No período da manhã. A gente vem trazendo a apresentação da unidade de saúde aqui no Dias Bezerra, né? Que é do Vida Nova. Eu sou a atual gestora, né? Carolina Rodrigues. Estou à frente da gerência desde maio, né? E como foi citado, né? É uma das unidades do Laboratório de Inovação da Fiocruz. É o perfil da unidade, né? Gente, toda vez que eu mostro essa fotinha, eu cobro a Elivane do nosso totem de saúde da hora, né? Que foi a partir de julho, mas aí a gente ainda não recebeu para sinalizar a unidade. Aqui é a ficha técnica da unidade de saúde, né? Nós estamos atendendo até às 19 horas, das 7 às 19, sem interrupção também no horário do almoço. Como as unidades de saúde da hora já estão atendendo, né? Nós estamos localizados na Rua Nízia Floresta, no bairro Vida Nova 3. Eu comecei a apresentação, esqueci de apresentar a minha equipe, né? Então, vou retornar. A gente é do Laboratório de Inovação, então a gente trouxe, né, um preceptor, que é o Felipe Barros, né? Ele é fisioterapeuta e veio hoje para representar o NASF. Trouxe a Arisa, né, que é R2 de residência em enfermagem, e a doutora Lidiane, que também é R2 e é residente de medicina. Aqui é o nosso mapa da área de abrangência, né? Temos 3 equipes. A evolução de nossos cadastros. Em 2018, nós tínhamos 3.928, assim como as demais unidades, nós também estamos, né, em constante evolução de cadastros. Hoje nós temos, no segundo quadrimestre, 10.485 cadastros, e em 2020 nós tínhamos 8.884 cadastros. E ontem a gente estava repassando os slides, né, em conversa com uma das nossas agentes comunitárias, a Vanessa, né, ela colocou que uma das situações que influenciaram positivamente para que esses cadastros evoluíssem de forma gradual quando iniciou, né, o laboratório de inovação, que aí tiveram mais computadores, né, a gente pôde dar esse suporte para a equipe. E também, né, a Inês, que está aqui, que também direto a gente liga, chama, né, pede o apoio, e ela está sempre lá. E dizer que a gente está em processo de cadastros, a gente está fazendo higienização da base, né, que é retirada das inconsistências. Isso se dá também pela atuação da enfermeira Micaele, que ela tem bastante propriedade com relação a isso, e aí em conjunto com a Inês e os demais profissionais. Hoje a Silvana também apoia a gente com isso, né, que é a nossa supervisora. Então, a gente tem tido bastante progresso com relação ao cadastro. Na carteira de serviço, a gente apresenta uma evolução, assim, principalmente de DIUs, né? Em 2020, nós não inseríamos, né, DIU. No primeiro semestre, a gente já iniciou, né, a inserção de DIUs. No primeiro semestre, a gente inseriu 5, e agora, no segundo semestre, a gente já efetuou uma ação que contou com a inserção de 18 cadastros, e nós já estamos realizando inserção sempre na unidade, né? As estruturas realizadas foram 6 em 2020, 4 no primeiro semestre de 2021. Drenagem de abscessos, 4 em 2020, 3 em 2021. Lavagem de ouvidos, 15 em 2020 e 8 em 2021. Cantoplastia não foi realizada. Efetuamos sondagem vesical de demora, 20 em 2020 e 15 já em 2021. E em outras atividades a gente pontuou curativo especial, que em 2020 nós tivemos 64, em 2021, 11. No CISREG médico, a gente traz, né, que houve uma solicitação de 2.240 em 2020 e 1.303 em 2021. Entre os aprovados são 2.026 em 2020 e 1.103 em 2021. Negados, 40 em 2020
e 30 no primeiro semestre de 2021, e devolvidos 131 em 2020, e uma redução já que acontece em 2021, mas só retrata o primeiro semestre, né? Então, pode ser que ainda tenha mais ou menos a mesma paridade. E a gente coloca, né, o absenteísmo, que a gente tem 23 em 2020, 23%, e 2021, 16%. São 15 solicitantes, né, todos os profissionais de nível superior como solicitantes, um coordenador e uma reguladora, que é a doutora Patrícia. No CISREG médico, a consulta mais solicitada foi oftalmologia adulto, né, o grupo de assistência fisioterapêutica e a consulta de oftalmologia pediátrica. Entre os exames estão eletrocardiograma, ultrassonografia obstétrica e ultrassom transvaginal. Nós efetuamos algumas estratégias, né, para que houvesse a redução das pendências e do absenteísmo, que é a qualificação profissional dos residentes em saúde, né, a discussão de protocolos e sessões clínicas entre os profissionais, levantamento dos encaminhamentos devolvidos no sistema, e revisão e desdobramentos cabíveis, revisão dos encaminhamentos pendentes, contato telefônico realizado aos usuários para confirmação da demanda pelo exame e encaminhamento e a reorganização do fluxo, né? Sinalizando já o encaminhamento ao usuário em tempo oportuno, por telefone ou através da entrega pelo agente comunitário. Na odontologia, a gente... No primeiro semestre de 2020, não havia, né, a solicitação por parte dos odontólogos, né? Em 2020, já retrata o segundo semestre, que foram 222 solicitações, e no primeiro semestre nós já temos 263 solicitações. Aprovados 194 em 2020 e em 2021, 255. Negados 2 em 2020, no primeiro semestre de 2021, 3, devolvidos 20 em 2020, e no primeiro semestre de 2021, 5. Não há pendências, e o absenteísmo acompanha o mesmo do CISREG médico, né? São 3 solicitantes, nós temos 3 equipes de odontologia e 3 dentistas lotadas, né? Coordenador, 1, né? Que sou eu. E na parte de CISREG de odontologia não há o coordenador... Você segue de odontologia, né? As 3 consultas mais solicitadas são consulta em odontologia e de radiologia, são 131, tempo médio de 21 dias de espera, endodontia de 72 solicitações, 47 dias de espera, e bucomaxilo de 40 quantidade, 55 dias de espera. Os exames radiografia periapical, né, que sempre estão sendo mostrados pelas outras unidades, elas foram solicitadas através da especialidade de consulta em odontologia, tá? Por isso que a gente até tirou o slide. No balanço da ouvidoria, a gente coloca, né, que a taxa positiva de 2020 foi de 12,5% e negativa de 91,67%. E no primeiro semestre, 10% de positiva, 90% de negativa. E a gente colocou que foi observado que as demandas negativas foram referentes à falta de possibilidade de agendamento médico em 2020, né, devido à pandemia, né, que os atendimentos eletivos foram suspensos ou menos ofertados, né, mas atualmente já há o agendamento. E as demandas positivas referentes ao atendimento recebido por esses usuários na unidade. Em 2021, as demandas negativas foram referentes à falta de possibilidade de agendamento também no início, né, no primeiro semestre. Atualmente já há o agendamento, e houve também manifestação devido à estrutura da unidade, que hoje, né, necessita, né, de uma atenção, né? Oi? Tá aparecendo. Tá. Aqui no xizinho, tá. Tá. E a demanda positiva que a gente colocou é referente a um atendimento, né, em que o filho de uma usuária, né, elogia o tratamento realizado pela enfermeira Micaele, que ela realizou um curativo e a evolução da ferida foi notadamente percebida, né? E a gente já
coloca no grupo de trabalho, né? Repassa para todos os nossos profissionais, para a gente incentivar, né, que os atendimentos sejam positivos, para que a gente tenha mais ouvidorias positivas, né? O perfil acadêmico, né, e o programa Médicos pelo Brasil. Os acadêmicos de graduação são 24, de pós-graduação, que são os residentes, são 11, e os preceptores são 6. As pesquisas em andamento são 11, e o número de trabalhos enviados a congresso, 6. O número de pesquisas e artigos apresentados para a unidade de saúde são 4. As reuniões de educação permanente ocorrem sempre, né, na unidade. Reunião para discussão de estudo de caso são 48. Todas as sextas-feiras, né, existia a reunião de núcleo, né, das residências na unidade no período da manhã. E antes dessa reunião, ocorrem as reuniões de equipes. As reuniões intersetoriais do Conselho Local foram realizadas no primeiro semestre, né? Através da pauta do livro, a gente verificou, né, que teve uma reunião em 2013 com as informações sobre os fluxos dos atendimentos, né, durante a pandemia. E no dia 11/6, houve uma reunião, né, foi quando eu fui apresentada para o Conselho Local, e a presença da nossa conselheira municipal, a Vanderleia, né? E nesse dia a gente já começou a sinalizar que haveria, né, a iniciação dos atendimentos até às 19 horas, que é sobre o horário estendido. O Conselho Local é bastante atuante, né? Nós tivemos agora a eleição, e houveram várias pessoas que manifestaram interesse de participar do Conselho Local, então a gente está bem animado agora para os próximos dias, né, para o nosso Conselho Local se fortalecer cada vez mais. Aí eu vou pedir para o Felipe, né, apresentar a equipe do NASF, né, se apresentar, Felipe Barros. Bom dia a todos. Eu sou Felipe, sou fisioterapeuta do NASF. A gente é uma equipe de apoio, né, interdisciplinar. Hoje a nossa equipe é composta, então, por uma fonoaudióloga, uma nutricionista, 2 fisioterapeutas. Eu entrei há 2 meses agora na unidade, mas já tinha uma outra fisioterapeuta da equipe do NASF. Então, hoje eu acumulo a função não só de fisioterapeuta do NASF, mas como preceptor também da residência multiprofissional, né, de fisioterapia. A gente tem uma pediatra, uma profissional de educação física, na verdade 2 pediatras, né, e uma Oi? Uma está afastada, mas a gente tem 2 pediatras, uma afastada e outra atuando, e uma psicóloga também. Em relação às atividades desenvolvidas pelo NASF nesse período aí, o NASF ele trabalha muito como apoio e a gente trabalha muito com atividades que demandam atividades em grupo. Então, a gente teve nossos indicadores muito comprometidos, né, em relação a esse período de pandemia. Então, se restringindo muito mais a teleatendimento e telemonitoramento. A partir de agora, há 2 meses atrás, mais ou menos, a gente teve a capacitação, né, do curso de reabilitação pós-Covid. A maioria da equipe já fez a capacitação, então a gente está em processo ainda de captação e de receber esses pacientes com a síndrome pós-Covid. O que a gente tem percebido da síndrome é que, na verdade, essa síndrome ela é multifatorial, então a gente não tem um paciente igual ao outro, então a gente recebe muitos pacientes com insuficiência renal, pacientes com AVC, pacientes com insuficiências vasculares, e não é necessariamente aquilo que a gente esperava, só pacientes com sintomas respiratórios. Então, a gente ainda está em fase de recepção desses pacientes, classificação desses pacientes, para depois elaborar os melhores projetos, né, de intervenção em relação a isso. Dentro dessa classificação ainda, a gente ainda está fazendo a classificação desses, a eleição, né, desses pacientes, que a gente vai conseguir ter uma efetividade no atendimento deles e no acolhimento deles na própria unidade, e aqueles pacientes, então, que eles vão ser classificados como AD2, AD3, para depois serem encaminhados, então, para o serviço de atendimento domiciliar. Isso a gente está fazendo tanto na unidade quanto nas nossas visitas domiciliares.
tá? Os grupos, eles estão voltando todos agora também, então agora que a gente está começando a fazer, dar retorno aos grupos, participar e dar apoio ao PSE e a todas as outras atividades, então a gente faz as consultas compartilhadas, graças a gente poder trabalhar, ter oportunidade de trabalhar também numa unidade escola também, né? A gente tem a possibilidade de ter muita consulta compartilhada, não compartilhada só com o residente, mas compartilhada com vários outros profissionais. Então, isso é uma coisa, um dado que tende a aumentar bastante para a gente também. As reuniões que aparecem aí para vocês, como reunião do NASF, semanalmente a gente tem reunião de equipe do NASF, mas fora as reuniões de equipe do NASF, como a Carol falou, a gente toda sexta-feira tem as reuniões, toda semana tem reunião de núcleo específico e tem a reunião geral com todos os profissionais, onde a gente tem a oportunidade, então, de discutir todos os casos, traçar o planejamento, elencar aqueles pacientes que são elegíveis para os PTS, para outros tipos de acompanhamento mais específico, tá? Aparece, então, reabilitação pós-Covid que a gente está implantando, e as reuniões de discussão de caso, né, que aparecem o número de 10, mas que provavelmente nos próximos indicadores que virão aí vão aparecer muito mais, porque, na verdade, todo esse trabalho que ele é feito pelo NASF, desenvolvido de forma coletiva, então, ele está ainda em fase de planejamento, implementação, e provavelmente esses resultados vão começar a aparecer no próximo semestre, tá bom? Obrigado. Vou passar aqui para a Carol. Aí a parte de atendimento em domicílio, vou pedir para a Arisa, né, nossa enfermeira residente. Bom dia a todos, eu sou R2 de enfermagem lá do Vida Nova. Vou falar um pouquinho sobre atendimento em domicílio lá na unidade. Então, os atendimentos domiciliares realizados pelo profissional enfermeiro, em 2020 a gente teve 216, agora no primeiro semestre de 2021 foram 76 atendimentos, isso já relacionado a que outras unidades já relataram no sentido da pandemia. A gente teve várias inquietações em relação às bandeiras, né, que surgiram em Campo Grande, então às vezes a gente pensava em propor uma visita e vinha uma bandeira vermelha, né, a gente teve todo esse impasse e isso dificultou um pouco. O atendimento domiciliar para o profissional do nível médio, que inclui os técnicos de enfermagem. Em 2020 foram 67 e no primeiro semestre de 2021 foram 5, mas esse dado a gente já está, né, tentando melhorar ele, então, assim, nas reuniões de equipe já está sendo programado. A gente teve muita dificuldade, apesar do número ter sido maior em 2020, mas em 2021 a gente também teve muito afastamento de técnicos de enfermagem em relação ao COVID, em relação a complicações pós-COVID, então isso dificultou um pouco e demandou mais trabalho, né, dos técnicos de enfermagem que estavam presentes na equipe, impossibilitando um pouco a questão das visitas. O atendimento domiciliar por profissional de serviço social, a gente lá na unidade conta com a Maristela, né, em 2020 foram 106, no primeiro semestre de 2021 foram 46, e provavelmente esse dado, no segundo semestre de 2021, ele vai ser muito maior. O que a gente percebeu é que com a volta, né, do fluxo, né, pós-Covid, com a situação da vacina, a população já vacinada e com o retorno das crianças à escola, está vindo muita demanda do Conselho Tutelar, né, vários relatos de abuso, violência intrafamiliar, violência sexual, e aí isso acaba demandando também atendimento do serviço social. Atendimento domiciliar para o profissional médico, que também foi prejudicado em 2020, sendo que a gente teve esse período de 2020 a ausência da doutora Lidiane, que está aqui presente, que ficou no telemonitoramento, então ela não esteve presente na unidade, que dificultou também o baixo desse índice, mas em 2021 a gente já está correndo atrás, né? E aí tem a questão das priorizações das visitas, que a gente sabe que não é toda casa, né, que tem uma necessidade de um acompanhamento da equipe, estar indo ao domicílio, então a gente faz muito bem essa classificação. Atendimento domiciliar pelo profissional odontólogo,
Em 2020, por conta, né, da justificativa da pandemia, dos atendimentos emergenciais, os odontólogos tiveram que ficar na unidade, então eles não fizeram, né, esse dado, e agora no primeiro semestre de 2021, teve pelo menos, em registro. Das doenças transmissíveis, entrando na parte da tuberculose e hanseníase, a gente tem o percentual de cura de casos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, em 2020, 100%, em 2021, 0%. 2020, a gente teve um caso de tuberculose confirmado, e em relação aos demais indicadores, em relação a tratamento e tudo mais, vocês vão ver que estão zerados ali 100%, porque esse único paciente que a gente teve, ele concluiu o tratamento, porém agora ele já mudou de território, tá? Então, por isso que, pelo menos ali no primeiro semestre de 2021, a gente não tem nenhum paciente, porém já é sabido da equipe e acompanhado, que agora para esse segundo semestre de 2021, a gente tem 3 pacientes em tratamento, né, em acompanhamento na unidade. Indicadores de monitoramento, perfil da população cadastrada. Então, em relação ao Bolsa Família, pela nossa área ser, né, de extrema vulnerabilidade e contar com a parte indígena também, a gente tem beneficiários cadastrados do Bolsa Família de 2020, 1.311, já no primeiro semestre de 2021, 1.119, então a gente já está quase equiparando ali com 2020, e com 86% agora no primeiro semestre de 2021, já maior do que 2020. Gestantes em relação ao pré-natal, número de gestantes com pré-natal encerrado em 2020 foram 159, e no primeiro semestre de 2021, 96. A gente tem um número, né, na unidade bem expressivo de gestantes, já contando com o fator de multiparidade, né, e outras questões. E número de gestantes com pré-natal encerrado menores de 20 anos em 2020, 29, e agora em 2021, 20. A nossa proporção de gestantes com 6 consultas ou mais é um número que nos alegra bastante, que em 2020 nós tivemos 60%, e a gente sabe que muitas gestantes ficaram com medo em relação à pandemia, né, ou acabaram dando espaços maiores, vamos dizer assim, para os retornos, né, por conta própria, e isso dificultou um pouco, mas agora no sentido da vacina, no sentido de realmente se conscientizar em relação à gestação, em 2021 a gente já tem 80%, um número bem maior que 2020. Gestantes que iniciaram pré-natal até 12ª semana, em 2020 foram 75%, e agora no primeiro semestre de 2021, 85%, que também já é outro fator que nos alegra bastante. Número de gestantes encaminhadas a visitas de maternidade, assim como as outras unidades, né, nós também não temos esse número. Acompanhamento de pré-natal no alto risco. Em 2020, a gente tinha 15 gestantes, e agora em 2021 nós temos 13. Assim como já foi comentado também, o nosso índice de gestantes, né, encaminhadas está relacionado à pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e até questões mesmo de multiparidade. Proporção de gestantes, né, no alto risco, acompanhadas pela unidade, são 100%. Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantil. Número de casos de óbito materno em 2020 nós não tivemos nenhum, em 2021 permanece. Número de casos de óbito fetal em 2020 nós tínhamos 5, em 2021 esse número caiu, mas ainda assim, só para relatar um pouco do caso, foi um caso discutido entre a equipe, foi um caso discutido na unidade, que foi um caso que a gente não pode dizer que foi um desacompanhamento da unidade, mas sim um fator que também é perfil da unidade, que é no sentido do paciente ele ser muito flutuante. Então, essa gestante, ela trabalhava, né, no interior, na parte rural daqui de Campo Grande, e residia por lá. E quando ela veio, tanto que ela já iniciou um pré-natal tardio, com mais de 30 semanas de gestação,
e tinha diabetes prévio, hipertensão prévia, e aí com isso acarretou no óbito fetal. Isso já era de conhecimento da equipe. Não teve muito, né, para a básica poder agir nesse caso. Número de casos maternos discutido no comitê de ética, nenhum. Dos óbitos fetais, nenhum. Ah, sim, não disponibilizaram, mas assim, a gente recebeu até investigação de óbito desse óbito fetal, inclusive teve uma devolutiva do distrito, porque até para realizar a investigação de óbito, a gente não obteve contato com a mãe, então a gente se respaldou em relação a isso, porque ela realmente já não estava mais residindo aqui na cidade. Ótimo. Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. As nossas estratégias são oportunizar o início do pré-natal e garantir o retorno mensal pela equipe de saúde. Então, lá na unidade, a gente pede esse apoio, principalmente dos agentes comunitários, no sentido de realmente tentar detectar a amenorreia em adolescentes, né, mulheres. A gente tem um percentual também de mulheres com mais de 35 anos que acabam ficando gestantes, então, assim, para eles ficarem realmente bem de olho nisso e realmente perguntarem se essa mulher tem a possibilidade de estar grávida ou não. Acompanhamento de pré-natal com busca ativa de gestantes faltosas. Infelizmente, a gente está tendo um pouco de dificuldade no sentido de manter elas vindo na consulta, muitas no sentido de que o tempo, né, o tempo está acarretando, às vezes não foi oportuno receber aquele agendamento, ou então, por conta mesmo do tempo, situação clima, que às vezes chove, às vezes está muito frio, e elas acabam não vindo, mas a gente já criou uma estratégia para isso, com o apoio da Fiocruz, né, com o apoio da CESAL, da Secretaria, a gente tem um telefone para a equipe, e a gente acaba realizando teleatendimento via telefone. Então, essas buscas ativas, elas acabam acontecendo via remoto mesmo. E aí tem muito êxito em relação a isso. Demora no atendimento de exames. A gente sabe que teve um período de dificuldade no sentido de das gestantes estarem marcando a urocultura, creio eu, pelo número de vagas, né, que acaba não suportando, e aí essa gestante acabou tendo que fazer esse tipo de exame que a gente sabe que é importante na gestação, na rede privada, a ultrassom do tipo transvaginal e obstétrica, que a gente sabe que tem um tempo, pelo menos assim, na média que a gente percebeu, está demorando mais ou menos uns 2 meses para a gestante poder conseguir, então às vezes a gente acaba perdendo alguma coisa, algum processo, e a tipagem sanguínea que agora, né, a gente voltou a... não estava tendo, não estava disponível, mas aí agora já retomou, e ainda bem que conseguem vir as consultas após, né, das 17 horas, realizarmos também consulta farmacêutica, ela é um grande ganho, tanto para a unidade quanto para os profissionais que desempenham, a Jéssica e o Felipe. E a gente já, né, pela nossa população de 10.485 pessoas, em 2020 a gente teve um acompanhamento de 136%, e agora no primeiro semestre de 2021 já batendo 140%.
Número de pessoas tabagistas cadastradas em 2020, nós temos 355, e o primeiro semestre de 2021, 319. Em relação ao programa de tabagismo, ele não estava em vigor ainda na unidade, tinha um projeto de implantação, porém a equipe, né, que, né, vai tocar o barco do programa de tabagismo passou pela capacitação recente que teve do INCA, e aí já tem, assim, pernas e projetos já para iniciar agora em novembro de 2021. Para falar da saúde da criança, consulta de enfermagem e puericultura, né, crianças menores de 3 anos, 3 consultas por paciente cadastrado, a gente tem uma população de 465, em 2020 nós tivemos 27%, e agora no primeiro semestre de 2021, 36%. Consulta médica em puericultura às crianças menores de 3 anos, 6 consultas por ano, 5% em 2020, 6% em 2021. A gente sabe que também, assim como na gestante, como também outros indicadores, tem a questão da digitação, né, que acaba sendo prejudicada, e por isso que o indicador acaba ficando baixo. Consulta médica ou de enfermagem às crianças de 0 a 10 anos, a gente já extrapolou, né, vamos dizer assim, 140% já no primeiro semestre de 2021, e as consultas do recém-nascido com realização do teste do pezinho, a gente tem 96, com 26% em 2020 e 23% em 2021. Em relação à saúde do adolescente, atendimento de 11 a 19 anos, a gente tem 2.380 adolescentes, 25% realizado em 2020 e 30% realizado no primeiro semestre de 2021. As ações de PSE nós também já conseguimos retomar, né? Foram já iniciadas e estão em ação. Nós já realizamos, creio eu que 5, a Paty me confirmou ali, já foram 5 ações. Em relação à saúde da mulher, as consultas de enfermagem às gestantes, 2 para cada gestante, né, da enfermagem, a gente tem essa população de 96 gestantes, em 2020 foram 480%, e agora já no primeiro semestre de 2021, 233%. As consultas médicas, 4 por gestante, 112% em 2020 e 72% em 2021. As consultas de odontologia, apesar da pandemia, os odontos sempre se disponibilizaram a realmente estar fazendo avaliação nas gestantes, então a gente consegue garantir uma consulta, pelo menos, durante o pré-natal, com 146% em 2020 e 80% em 2021. Consulta de puerpério, 164% em 2020 e 103% em 2021, a gente já consegue realizar. O nosso indicador nessa tabela, o mais baixo em relação à visita domiciliar para puérpera na primeira semana após parto, que são situações já identificadas em outras unidades, no sentido de que essa mulher realmente ganha essa criança e acaba realmente se deslocando para a casa de algum familiar, que não acaba sendo dentro do território, mas ainda assim a gente já foi conversado, né, com a equipe, com a unidade, o quão é importante essa primeira visita no sentido de orientação e do cuidado que essa mãe vai ter com essa criança, sendo, acho que a consulta primordial é a primeira, então quão importante é da gente realizar, então já tem uma estratégia junto com os ACS realmente de estar se deslocando na casa dessas mulheres, se estiverem em domicílio, para poder realizar essa primeira consulta. Em relação às doenças transmissíveis, sífilis, número de casos notificados de sífilis gestacional, a gente teve 10 em 2020 e 2 no primeiro semestre de 2021, com 100% de tratamento concluído. E, infelizmente, a gente teve uma sífilis congênita no primeiro semestre de 2021, inclusive é um caso da minha equipe. Não foi por falta de tentativas também, inclusive está tudo documentado, mas é que a mãe, ela teve uma resistência no sentido do retratamento. Então, a gente se deslocou, a equipe de enfermagem, depois foi a equipe médica, foi assistência social, todo mundo realmente, assim, para sensibilizar essa mãe. Infelizmente, a gente não conseguiu e a criança realmente nasceu com sífilis.
Em relação à realização dos testes rápidos. Em 2020, 2 para 2, né? E 2021 para 1. A gente teve um caso de hepatite C positivo em 2020. A princípio, nesse primeiro semestre de 2021, nenhum. Mas eu já sei que para o segundo semestre de 2021 tem um positivo, porque é da minha área e é de uma gestante. Compartilhados, atendidas referenciadas, né? Foram 2 em 2020 e agora no primeiro semestre de 2021, porque nós não somos unidades, né, dispensadoras. Saúde do homem, consulta médica de enfermagem, visitas domiciliares a homens de 20 a 59 anos. A gente tem uma população de 3.418. Em 2020, 64%. Em 2021, 93%. Consulta de pré-natal do parceiro é um indicador que a gente está tentando correr atrás, a gente já está criando estratégias de ver qual a possibilidade realmente desse homem estar comparecendo a essa unidade, ou então presente realmente durante as consultas de pré-natal acompanhando a parceira. Então, o nosso índice ele está um pouquinho abaixo. Saúde do idoso, a gente tem uma população de 1.269 idosos, 58% em 2020, 60% em 2021, e a gente, né, compartilhado ali junto com São Francisco, né, a unidade mais próxima de longa permanência é o CIRFA, só que a gente não realizou nenhum tipo de visita. Saúde bucal, em relação aos atendimentos realizados pelos odontólogos, foi realizado atendimento de urgência e emergência, acolhimento a demanda espontânea, escuta qualificada, atendimento à gestante do pré-natal odontológico, não foi realizado atendimento domiciliar, houve participação no fluxo de fast track, realização de testes, SARS-CoV, né, RT-PCR, notificação dos testes, teleatendimento para monitoramento dos casos, e não houve teleconsulta, nem outros tipos de vacinação ou outras ações relacionadas ao Covid. Atenção à saúde nutricional, consulta de enfermagem e obesidade. A gente tem uma população de 385, foi realizado 9,8% em 2020, 10% em 2021. Todos esses indicadores a gente acredita que vão melhorar agora a partir do segundo semestre, porque a gente antes também estava sem o apoio da nutricionista do NASF, né? Ela estava de licença e acabou retornando, então a gente pensa realmente em realizar ações conjuntas realmente para melhorar esses números. Doença crônica não transmissíveis, né? Hipertensos, a gente tem 1.117 cadastrados, acompanhados 566, 51%, diabéticos 384 cadastrados, com um total de 57% acompanhados. Avaliação dos pés, seminário passado, né, a gente tinha um número zerado, mas a gente soube que foi realmente por conta de erros de digitação, não ter o código correto, e agora a gente já conseguiu melhorar no primeiro semestre de 2021, com 10 avaliados e um número de amputações no território 3. Hipertensão e diabetes, consulta de enfermagem 19% agora em 2021, 35% em 2020. Diabéticos 26%, consulta médica em hipertensão 19% e diabetes 29%, avaliação de risco do pé de portadores de diabetes, 2,3%, que é o índice que a gente tem que melhorar. Agora eu vou passar para a Carol para ela falar um pouquinho do Previne Brasil. Pode voltar para o slide, Bruno? Bom dia, sou a doutora Lidiane, sou R2 de Medicina de Família. Eu só queria falar desse indicador, como por exemplo, né? Esse da hemoglobina glicada, ele está muito abaixo, só que não é o valor real, né? Então, assim, é um pouquinho uma crítica que eu faço, porque faz mais ou menos aproximadamente um mês que a gente descobriu alguns detalhes do PEC, que se a gente não inserir
em determinado lugar não conta, né? Isso como outros indicadores também. Por exemplo, visita domiciliar, se a gente não registrar no registro tardio, não conta também. Então, era uma coisa que a gente está aprendendo, está em construção ainda, porque também o PEC não é um sistema óbvio, né? Ele tem vários pormenores e, assim, acredito que 1 ou 2 capacitações ainda não vão ser suficiente. Vai ser preciso a gente reciclar e até sedimentar mesmo esse conhecimento, a prática também, não só a gente como servidor, mas também os próximos residentes, os próximos médicos, enfermeiros. Então, eu acho que, assim, vai ter algumas falhas, mas é um processo em construção, né? É isso. O Bruno esteve na unidade, né, agora em agosto, e aí, assim, foi quando a gente começou depois, né, puxando todos os dados, verificando que realmente, depois que ele esteve lá, a gente já deu um salto bem importante também com relação a esses indicadores que estão bem ruins. Mas em relação ao Previne Brasil, né, proporção de gestante com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizada, até a 20ª semana de gestação, a gente tem em 2021, no segundo quadrimestre, 45,6%. A proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, 62%. A proporção de gestante com atendimento odontológico realizado, 29,3%. E a cobertura de exame citopatológico, 16%. Com relação ao percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida, em cada semestre temos 12,3%, e a hemoglobina glicada, que infelizmente é o nosso indicador muito, muito aquém, que é 1,3%. Saúde na hora, né, a gente retrata aqui um perfil dos atendimentos, conforme foi relatado anteriormente, nós iniciamos o horário estendido até às 19 horas, em julho, então ele não foi contabilizado ainda nessa apresentação, mas a gente vê um atendimento de demanda espontânea de 9.100 em 2020 e o número de atendimento de demanda programada de 2020, de 2.200 em 2020, o que retrata que a gente já oferta, né, mais de 80% da demanda espontânea para os nossos usuários. E em 2021, a gente também já vem com mais ou menos 76% de demanda espontânea ofertada para a população do território. As estratégias, né, a gente trouxe um indicador dentro do esperado, que foi a consulta farmacêutica, a gente tem uma boa apresentação desse indicador, né, o farmacêutico, que é o Felipe, juntamente com a nossa residente em farmácia, realiza essas consultas são realizadas semanalmente, né? E os demais profissionais já encaminham, né, quando verificam a necessidade, e os resultados esperados são aumento da adesão ao tratamento e o autocuidado, e a autopercepção de saúde do paciente. Já está em andamento, né? E o mecanismo que a gente utiliza para avaliar é o registro no prontuário eletrônico desse cidadão. Um indicador muito abaixo da média, a gente colocou o pé diabético, né? E a gente poderia ter colocado outras questões, mas a consulta em obesidade a gente trouxe porque é um tema muito atual, né? A gente realizou as ações do PSE, foi solicitado, né, que fosse evidenciado esse assunto, e aí a gente trouxe que a gente vai enfatizar, né, as ações para melhorar esse indicador. E no pé diabético, né, é um trabalho que tem que ser constante, a gente não pode menosprezar, né, que tantos diabéticos passem em consulta e não realizem esses exames do pé diabético. E a consulta, né, que a Arisa enfatizou, que a gente vai fazer em parceria com a nossa nutricionista, para a gente melhorar também esse indicador, que é a consulta em obesidade. Nas ações de COVID, né, nós trazemos também o fluxo que foi implantado, né, que foi fast track, realização dos testes para detecção de COVID, né, a gente começou a fazer o RT-PCR em junho, realizamos 227 coletas, realização das notificações foram realizadas, o telemonitoramento foi realizado pela equipe de saúde bucal,
e foi feita a busca ativa pelos agentes comunitários, e a vacinação de Covid, que a gente aplicou 2.471 vacinas, né? Foi ofertado para a população geral, para os nossos servidores, e realizada a vacinação em domicílio. Aqui tem que ir aparecendo uma fotinho. Tá aparecendo aí? A gente ia trazer uma fotinho tão bonitinha do nossa... Ah, tá, é que ela tá para o efeito. A vacina dos nossos servidores, né? Aqui nossa servidora, que auxilia lá. Aqui uma das nossas agentes comunitárias, nossa enfermeira Micaele, que atuou prontamente na vacinação, né, contra a Covid. Aqui a nossa vacina na aldeia Água Bonita, né, que foi o início da vacinação, que a gente foi até lá para efetuar a vacinação nos indígenas, né, nossa diretora foi para representar, né, a unidade, os nossos agentes comunitários, que são muito atuantes lá no território, seu Edivaldo e a Martinha, né. Aqui a gente traz os nossos contatos, o e-mail e o telefone, e a gente traz uma frase, né? Com talento, ganhamos partidas. Com trabalho em equipe e inteligência, ganhamos campeonato. E aí a nossa equipe, né, que está em processo sempre contínuo, né, para ofertar uma atenção primária de qualidade para os nossos usuários, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, agradeço ao distrito, né, as meninas da gerência técnica, a nossa diretora, a Elivane, agradeço a Silvana, a Patrícia que está por aqui, e agradeço a equipe também, né, que tudo que a gente faz em equipe, que a gente faz com carinho, a gente consegue alcançar o objetivo que a gente espera, né? Obrigada.